de Bancada, onde a opinião é descomplicada. E pronto, dissemos que íamos ter convidados, temos aqui convidados. Temos aqui o Narciso Ratinho e o Samuel Silva, que acho que em casa não precisam de grandes apresentações, mas para aqueles mais distraídos são treinador e treinador adjunto do Sporting Clube de Esmoriz e foram anunciados já como a próxima equipa técnica para a próxima época. Já vamos falar um bocadinho disso. Antes de mais, boa noite aos dois. Muito obrigado por terem aceito o convite de vir aqui ao Juízo de Bancada. Se calhar a primeira pergunta, para quebrar o gelo, é se estavam com saudades de voltar aqui à rádio. Porque, para quem não sabe, não é? Nós, à segunda-feira, aqui há uns tempos atrás, tínhamos aqui o espaço do Sporting Clube de Esmoriz, onde vocês brilhavam nas vossas análises aos jogos de Esmoriz. Portanto, bem-vindos a casa. Não estão a estranhar o ambiente, pois não, estão completamente à vontade. 5 estrelas. 5 estrelas, pronto. Então está tudo preparado. A primeira pergunta, se calhar a mais difícil. Nós, antes de falarmos da próxima época, temos de falar forçosamente desta que acabou. E ela até acabou bem, muito por mérito de vocês dois, mas não começou assim tão bem. Como é que se explica aquele início de época tão atribulado, Narciso? Antes de mais, boa noite. Ora bem, o início da época, eu acho que já nem merece muita publicidade, porque realmente já se falou muito sobre isso e realmente as coisas não foram boas. O importante salientar aqui foi o revés que o Sporting Clube de Esmoriz conseguiu criar sobre essa situação, juntamente dos seus sócios, dos seus atletas, e realmente vamos falar um bocadinho antes do desfecho, em vez de falarmos desse início, porque é uma folha já virada. Olha, e tu começaste a época como capitão de equipa, não é? E acabaste a época como treinador da equipa dos séniores. Como é que isso aconteceu? Foi a tua primeira experiência à frente de uma equipa de séniores, certo? Sim. Como é que isso aconteceu? E acima de tudo, como é que os teus companheiros de equipa lidaram com esse teu novo papel? Ora bem, como é que aconteceu? Se me perguntassem uma semana antes se eu estava à espera que isto viesse a acontecer, não estava. No entanto, a três jogos, 3 semanas de fim do campeonato, o Mr. José Manuel decidiu que já não reunia as condições para continuar à frente da equipa. Bem, o Presidente e a restante direção entenderam que deveria ser alguém que conhecesse o balneário, conhecesse os atletas, conhecesse a forma de estar daquele grupo. E talvez aí, de uma forma natural, tendo em conta estas circunstâncias, fui eu o escolhido. E achas que os teus colegas aceitaram bem essa mudança de papel? Bem, essa foi a parte melhor desta experiência. Foi realmente a receptividade que senti, a forma como os atletas acreditaram em tudo aquilo que nós fomos defendendo e tudo aquilo que nós fomos, os desafios que nós fomos criando. Sem dúvida que, para além, claro, do resultado final, acho que isso foi a parte mais positiva desta pequena experiência. Tu assumiste, digamos assim, o leme da equipa quando faltavam 3 jogos para o fim, e nessa altura as coisas estavam complicadas. Aliás, lembro-me de uma conversa que eu vi por aqui. Dizia-se, antes de tu assumires naqueles 3 jogos, que os Esmoriz já não tinham salvação possível. O certo é que quem disse isto estava completamente enganado e a prova depois chegou. Mas qual é que foi o segredo e como é que se motiva uma equipa que estava com a corda no pescoço? Como é que se motiva uma equipa para aqueles 3 jogos que faltavam e que tínhamos forçosamente que ganhar? Qual é que foi o segredo para aquelas 3 vitórias? Primeiro foi fazê-los... Primeiro foi acreditarmos, tanto eu como o Samuel e o Rufino, antes de qualquer mensagem que pudéssemos passar, era nós próprios acreditarmos que era possível. Depois foi passar essa crença para os nossos atletas, passar a informação que ainda era possível. Era verdade que era muito difícil, tínhamos que ter 3 vitórias nos três jogos que nos restavam, mas foi através de uma crença muito forte, de uma força, de um espírito e de uma união muito forte que realmente conseguimos ultrapassar este difícil desafio
que muitos já chamavam de milagre. Pois, não sei se sabes, mas há quem te chame o Petit de Esmoriz. Porque comparam o feito que tu fizeste ao feito que o Petit fez no Tondela. Pessoalmente eu não sei quem é que tinha o papel mais complicado. Ora bem, mas a verdade é que não fizeste isso sozinho, levaste contigo para treinador adjunto o Samuel Silva. Samuel, eu sei que já tinhas experiência à frente de equipas não séniores. Esta foi a tua primeira experiência no campo dos séniores como treinador adjunto. Como é que foi ver, e eu vi-te muitas vezes lá de cima a fazer a análise ao jogo, como é que foi ver estes 3 jogos? Como é que tu lidaste com isto tudo? Como é que tu viste o Narciso lidar com isto tudo? Antes de mais, boa noite. É assim, foi um bocado como o Narciso também já referiu anteriormente. Se nos perguntassem se seria possível ou se nós acreditámos firmemente no que poderia acontecer, nós tínhamos de ter essa crença, tínhamos que tentar pelo menos passar essa mensagem aos jogadores e também entre nós acreditar nisso ao máximo, mas saberíamos que era muito difícil. E eu, por acaso, já tive a oportunidade de dizer isto aqui neste estúdio, de que se nos dissessem, olha, nos próximos 3 jogos o Esmoriz vai ter 3 vitórias, que era algo que nunca tinha tido este campeonato, só conseguia fazer um registro de uma vitória, e com 6 golos marcados e 0 sofridos, eu nunca na vida me acreditaria, sou sincero. Foi um papel bastante diferente estar lá em cima na bancada ou estar de fora durante tantos jogos, e até nesta fase em que a equipa teve um declínio um bocadinho mais acentuado no que toca a resultados, e eu, como adepto do Sporting Clube de Esmoriz e como membro também da direção, obviamente que mostrei o meu desagrado em conversas com alguns amigos, até mesmo com o Narciso, em que partilhei e estava completamente desacreditado. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. Como o Narciso também referiu, os jogadores tiveram um papel importantíssimo, tiveram uma receptividade, tiveram uma humildade em aprender e em absorver tudo aquilo que nós fomos transmitindo ao longo destas 3 longas semanas, ou muito curtas até, mas tiveram sempre a humildade de nos ouvirem. O Narciso tem 29 anos, eu tenho 23, portanto estamos a falar de 2 pessoas muito jovens e com muitos jogadores tão mais velhos ou da nossa idade, em que muitas das vezes a coisa mais fácil seria a duvidar ou colocar em causa muitas das vezes alguns feedbacks que nós lhes poderíamos dar. E foi principalmente o primeiro jogo e o último, acho que foram os jogos que nos gostaram mais. O primeiro porque era o mais importante e se não conseguíssemos passar aquela batalha, a guerra já estaria perdida. E depois o último porque depois daquela caminhada toda, depois já seria morrer na praia, e a ansiedade nesse jogo por acaso. E nesse jogo sentia-se a tensão no estádio. Aquilo, na segunda parte, sentia-se. Sim, e vê-se pelos festejos, os nossos jogadores suplentes entraram por dentro de campo, o nosso fisioterapeuta também. Aliás, aproveito aqui para ressalvar que há uma gravação do juízo de bancada em que se vê que o nosso fisioterapeuta quase que partiu uma perna a festejar. É verdade. Um abraço ao Vinagre agora. Mas, melhores. Não, mas opa, foi uma experiência inacreditável. Se me dissessem que no final da época iria acontecer uma oportunidade destas de aprender tanto e de conseguir fazer algo positivo pelo nosso clube, porque muitas das vezes sofre mais até quem está de fora. E foi uma experiência para recordar mais tarde. E portanto, quer dizer, a época acaba bem, 3 jogos com vocês na liderança da equipa, 3 vitórias, 100 golos sofridos, e o certo é que para a próxima época já sabemos que são vocês que vão continuar à frente da equipa sénior dos Esmoriz. Eu pergunto-vos, o que é que nós podemos esperar do próximo Sporting Clube de Esmoriz em séniores? O que é que vamos ver? Porque assim, e se calhar pegando por outro ponto, que é uma questão que me interessa a mim enquanto adepto de futebol e que vocês especialistas percebem muito melhor do que eu. O que é que um treinador deve fazer? Porque vocês têm os vossos modelos de jogo de certeza favoritos, vocês adaptam o vosso modelo de jogo ao plantel que têm, ou vão buscar jogadores para implementarem o vosso modelo de jogo favorito? Como é que isso vai funcionar? Querem já destapar um bocadinho do véu, ou ainda é muito cedo para... Não, essa questão, é óbvio que essa questão é sempre pertinente, no entanto depende muito da realidade em que estamos, não é? É diferente pensar numa primeira distrital a pensar numa primeira liga.
É diferente pensar quando tens todo o dinheiro do mundo para gastar nos jogadores que queres, consoante as tuas ideias, do que em relação ao que se pode passar e que se irá passar certamente nos Moris. É óbvio que queremos implementar algumas das nossas ideias e por isso é que os treinadores vão mudando e o futebol é diferente nos vários lados, mas também é verdade que nos temos que adaptar um bocadinho àquilo que é o Sporting Clube dos Moris, que são os atletas que o Sporting Clube dos Moris já tem há algum tempo e que nós fazemos questão que realmente continuem. E agora, no entanto, também vamos querer reforçar a equipa com alguns jogadores que possam dar um bocadinho daquilo que nós também queremos que a equipa tenha. E portanto, mas o objetivo para a próxima época já está a começar a ser delineado, já estão a ser começados, já está a ser começada a preparação da equipa, ou isso é algo que vai sendo feito depois? Não, neste momento já arrancamos com a preparação da próxima época, até porque, lá está, uma das coisas que no último ano no Sporting Clube dos Moris falhou um bocadinho foi realmente a planificação e a preparação da época que se iria iniciar, por todos aqueles acontecimentos que vieram a decorrer. Já começamos a planear a época, já estamos no mercado, já estamos a procurar realmente aqueles jogadores que nos podem dar algo mais, porque, portanto, quando nos fizeram o convite, a direção também foi clara e disse-nos e propôs-nos, desafiou-nos a ocupar os lugares cimeiros da tabela, para numa fase mais avançada podermos até chegar ao topo. Quem sabe chegar ao topo. Exatamente. Uma questão que não tem a ver diretamente com os séniores, mas da última vez que falamos neste estúdio, os três, falamos também da Academia Barrinha. E em que pé é que vai ficar a Academia Barrinha agora que vocês vão usar muito do vosso tempo com os séniores? Como é que vai funcionar? Alguma coisa definida? Vai haver novidades? Em que pé que está a Academia? Samu, o que é que podes adiantar nesta fase tão... É sim, isso por acaso foi uma questão bastante pertinente, porque quando nos fizerem essa proposta e o Narciso numa fase inicial, pronto, aceitou, foi logo uma das nossas preocupações. Como é que vai ficar o projeto que nós iniciamos há 2 anos? Ou como é que vai ficar o projeto para o qual nós nos dedicamos nos últimos 2 anos e que tem muito do nosso cunho pessoal e que obviamente que custa um bocadinho. É assim, aquilo que nós podemos adiantar é que à partida os objetivos e os objetivos a médio e a curto prazo vão se manter e o objetivo é que se desenvolva. Se calhar não vamos conseguir estar tão presentes, é óbvio, mas de uma forma ou de outra vamos estar sempre um bocadinho por trás, de forma a que a Academia consiga continuar a evoluir, continuar a servir da melhor forma aos nossos atletas e continuamos a achar, porque foi por isso também que propusemos na altura o projeto, que o futuro é a formação, é na formação que temos que apostar a todos os níveis, não só desportivos. O projeto é um projeto amplo, nesse aspecto tivemos sempre um psicólogo, tivemos sempre um nutricionista, tivemos sempre preocupações sociais, educativas, pedagógicas, com muitas das atividades que fomos organizando. Isso é verdade, agora o Sporting Clube dos Moris, além do futebol, é falado por uma série de atividades onde organiza, co-organiza, promove, planeia. Exatamente, tivemos agora o Dia Mundial da Criança, em que promovemos diretamente com a Associação de Pais, tivemos os Moris Night Race, e é assim, o Sporting Clube dos Moris tem que ter este papel proativo na sociedade, obviamente, e terminando um bocado a questão que colocaste em relação à Academia Barrinha, o objetivo é que continue, que possa crescer, obviamente que sendo um projeto muito pessoal, ou que tinha muito o nosso cunho pessoal, não vai ficar beliscado, mas que de certa forma irá sofrer alguns ajustes, provavelmente. Muito bem, tu há pouco falavas do psicólogo, isso aqui há mais elementos. Esses elementos vão integrar também a equipa técnica dos séniores, ou isso ainda é algo que vai ser visto? Porque uma das coisas que me surpreendeu sempre muito, e quando falamos aqui da Academia Barrinha, foi na vossa atenção para detalhes que não são, pelo menos à primeira vista, tão relacionados com o futebol. Claro que são muito importantes, mas não está na primeira preocupação do adepto normal a nutricionista ou psicólogo. Se calhar a maior parte dos clubes nem os têm. Sim, isso é uma área do desporto, que neste caso nós somos formados em ciências do desporto, estamos sensíveis para essas questões. Obviamente que se calhar se falarmos de direito contigo,
vamos ser uns leigos e não vamos estar se calhar sensíveis a outro tipo de questões que tu estás, certamente. E é assim, no mundo do futebol, ou neste caso no mundo do desporto, há muitas áreas complementares e que se vê em alto nível e que muitas vezes não custam nada. Para te dar um exemplo, a primeira vez que nós falámos em psicólogos ou nutricionistas, num projeto, disseram-nos logo que isso era um projeto megalómano e que era para os 3 grandes de Portugal e não custava assim tanto. Portanto, acho que às vezes é um bocadinho mais força de vontade, querer que as coisas aconteçam, e são para nós sempre muito importantes. Muito bem, sobre o Sporting Clube dos Mouris, porque ainda tenho aqui 2 perguntas para vos fazer a nível futebolístico, não tem nada a ver com o Sporting Clube dos Mouris. Sobre o nosso clube, está tudo falado? Passou-me alguma coisa ao lado? Falta referir alguma coisa? Narciso, Samu? Pois também não se preocupem que não vão faltar oportunidades de virem cá ao juízo de bancada outra vez. Mas então eu não podia deixar de vos fazer esta pergunta, porque estamos em altura de europeu, vocês são 2 especialistas em futebol, se calhar em jeito de desafio, brincadeira, e em jeito de prognóstico, perguntava-vos até onde é que Portugal vai chegar e qual é o melhor 11 que o Fernando Santos pode lançar amanhã, que é para ver se ele ouve o juízo de bancada e se aprende com quem já tem alguma experiência, não é? Vocês pelo menos têm 3 jogos, 3 vitórias, 100% de vitórias. O Fernando Santos não tem um currículo assim. Aliás, muito poucos treinadores podem dizer que têm um percurso. Ele é pentacampeão. Não interessa. Ele não tem 100% de vitórias, vocês têm. Portanto, Narciso, começando por ti, até onde é que vai Portugal e com que 11? Ora bem, eu sinceramente acho que esta seleção que pode chegar longe. Não sei se chegará à final, mas a minha aposta será, no mínimo, a meia-final, sim. Meia-final? Sim. Samu? Eu, por acaso, não estou muito confiante em relação à nossa seleção. Não pela falta de qualidade, mas pela possível falta se calhar de entrosamento de alguns jogadores, pela falta de experiência em fases finais. Temos muitos jogadores jovens, e pela questão ali de se calhar 2 ou 3 jogadores, principalmente da parte do nosso ataque, que possam não estar em grande forma e não temos grandes alternativas. Mas penso que Portugal vai passar a fase de grupos, atenção. E para amanhã, queres arriscar o 11 titular? O 11 titular eu acho que é um bocado óbvio, porque mas há alguns lugares que são polémicos, que há discussão. Quem é que joga à esquerda? Isso aí vai ser o Rafael Guerreiro, certamente, e tem cumprido perfeitamente. Meio campo, Danilo ou William? Vai ser o Danilo, por aquilo que tem. Mas achavas que era o William? Não, eu se calhar defendia em detrimento ou melhor, consoante o adversário, eu acho que tem características bastante diferentes. Agora, acho que em detrimento do Ricardo Carvalho poderíamos apostar no tipo central, que até se calhar possa não ter sido convocado. Se não volta. Sim, mas se calhar preferia um José Fonte em vez de um Ricardo Carvalho, por exemplo. E Paulo Oliveira. Não, mas temos casos de jovens, sei lá, que ainda estão muito verdes, mas que certamente nos próximos anos irão estar na nossa seleção. Mas continuando, o nosso meio campo vai ser o Danilo Pereira com o João Mário, o João Moutinho e possivelmente o André Gomes, e na frente a partida será o Quaresma não, que está lesionado, o Nani e o Cristiano Ronaldo. Mas acho que, por exemplo, neste momento, aquilo que me põe um bocadinho mais de pé atrás em relação à nossa seleção é um jogador como o Quaresma, que chega aos 34 anos e neste momento é o jogador português em melhor forma. E eu ponho, tudo bem que teve os condicionalismos de não ter jogado tantos minutos quanto os outros durante a época, apesar do Besiktas ter sido campeão, mas quando nós chegamos a uma fase destas e temos o Quaresma como o nosso jogador referência ou mais decisivo, eu fico um bocado assustado, mas de qualquer das formas. Narciso, à esquerda também joga o Rafael? Sim. É? Mas eu mudava o meio campo todo, punha o meio campo de Sporting, aproveitava e aquilo já estava ali com o entrosamento. Adriano, João Mário, William e depois quem era o quarto elemento? O Moutinho, encaixava aí bem. Encaixavas ali o Moutinho. Ok, vamos ver se o Fernando Santos está a ouvidos ou não, mas de qualquer das formas. Sim, mas também partilho dessa opinião, porque muito, por exemplo, do sucesso que tivemos no Euro 2004 foi mesmo depois do Scolari ter apostado naquela meio campo do Porto e mesmo a questão da malta da defesa e por aí fora, porque há sincronismos que vêm durante a época ou vêm durante alguns anos e que fazem diferença. E depois a Espanha também assentava a Barcelona. Sim, acaba sempre por ir um bocadinho. Isso não é hipótese, porque tens sempre formas de jogar diferentes, características de jogadores diferentes, e se tu não conseguires complementar bem, era quase como aquela, desculpa interromper, aquela questão que tinhas falado de construir uma equipa ou pelos jogadores que tinhas ou pelo modelo que querias. Neste momento nós já estamos a construir a nossa seleção um bocado pelo modelo, porque não temos aquele avançado, então já estamos a jogar em 4-4-2.
e temos que aproveitar a questão, por exemplo, do Sporting jogar em 4-4-2, do Benfica ter jogado em 4-4-2, o Porto não ter jogado, por exemplo. O Braga vai jogando em... O Braga, por exemplo, a questão do Rafa, o Rafa é um miúdo que pode jogar perfeitamente ou a segunda avançada ou então até mesmo ali a número 10 no meio campo. Pois é isso, a única coisa que eu trocava, eu punha ali o Rafa no meio campo, juntamente com o João Mário, com o Danilo, mas eu punha o Rafa a jogar. Mas enfim, é porque eu acho que depois fica tudo muito igual. Mas os especialistas são vocês, mas para amanhã estão confiantes numa vitória? Claro. Fácil. Fácil não será, mas uma vitória. Mas é para ganhar. Um Ok. zerinho, vá. Muito obrigado por terem vindo cá, depois vocês são sempre muito bem-vindos e de certeza que vamos ter muito que falar com vocês na próxima época, oxalá seja para a subida da divisão. Bem, muito obrigado, caro ouvinte, nós voltamos daqui a bocadinho, entretanto não saia daí que nós ainda temos muito desporto para falar daqui para a frente.